esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje a nossa frase homilética é a última frase do Evangelho de hoje. Diga comigo, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Hoje, nós estamos nessa última semana do ano litúrgico, este tempo em que nós passamos aí mais ou menos uns 2 meses, em que nós refletimos sobre os novíssimos, céu, purgatório e inferno, essa realidade do fim último do homem, esta realidade da mudança da nossa vida e a busca verdadeira da nossa conversão e da nossa purificação. A primeira leitura de hoje nos traz justamente a profecia de Daniel, esta realidade do rei Baltazar, que é filho e sucessor de Nabucodonosor. E nós sabemos que o povo de Israel ele foi exilado. E diante desta realidade do seu exílio, muitas coisas foram profanadas, destruídas, até mesmo o impedimento de viver a sua fé no cativeiro. Aí aqui nós temos uma realidade. A preocupação de um rei, porque ele percebe que o fato de ter usado os materiais sagrados do templo e sendo profanado, ele teve lá justamente esta aparição. E escrito, Mane, Tessel e Parsim. Né? E essas 3 palavras está dando ali o veredito daquilo que agora ele está para viver. De que o seu reino agora vai acabar, de que o seu poder não tem mais peso nenhum e que o seu reino vai ser dado a outros povos. Às vezes a gente olha para algumas realidades de trabalho da nossa vida e a gente vê as pessoas, parece que a gente só sofrendo consequências de manipulação e ciladas que as pessoas fazem no nosso caminho. E eu quero chamar a atenção para você agora em que isso não significa que é eterno. Segundo, de que realmente vai dar certo. E é só por um tempo, porque é passageiro. Então, aqueles que se colocam no caminho do Senhor, precisa ter essa consciência de suportar essas provações e atribulações que a gente passa. É comum. Às vezes as pessoas ficam assim, eu não fico na igreja católica porque é numa igreja de poder. Não tem milagres. Isso eu ouço muito das pessoas.
Porque as pessoas entendem na dimensão capitalista, material, de que tem que ter mudança na dimensão próspera. E um próspero assim, aí Deus está amando. E, na verdade, o poder de Deus ele vai muito além disso. A gente tem muito mais para corrigir na nossa vida do que simplesmente usufruir daquilo que está materialmente. Nós somos estrangeiros aqui. Nós somos peregrinos aqui. Então, quando a gente tem perseguição, quando a gente tem manipulação sobre a nossa vida, entenda, Deus está nos amando. Aquilo que os nossos olhos não estão vendo, mais ainda, Deus está junto de nós. Então, o que aconteceu com esse homem? Perdeu tudo que ele tinha. Então, as pessoas podem armar as ciladas que elas quiserem. Elas podem fazer o que elas quiserem. Mas, no final, quem vence é Deus. É que, muitas vezes, nessa dimensão do cinema, nessa dimensão de novelas, nessa dimensão de propagandas externas e internas, muitas vezes as redes sociais, nos convence que o mal tem mais poder que Deus. E muitas vezes nos falam de que Deus não consegue agir na vida de ninguém. Porque, na verdade, o mal o tempo todo tenta. E ele vence e faz as pessoas sofrerem. Entenda, o sofrimento ele é benéfico. E quando uma coisa de Deus é muito grandiosa, o sofrimento também é muito grandioso. Então, ao olhar para o rei Baltazar, vamos perceber que na hora que Deus falar, bateu o martelo e falou, é agora, ninguém. E por isso que nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Não desviar nem à direita nem à esquerda. Estar com o olho, com a nossa vida toda focada para Deus, para que a gente não se perca no meio do caminho. Então, quando a gente vai para o Evangelho, em que no primeiro momento a primeira leitura já nos colocou sobre aqueles que nos perseguem, aqui o Evangelho vai nos colocar a situação nossa, de pessoas que precisamos estar preparados para toda a tribulação que o Senhor permitir no nosso caminho. Então, a perseguição vai mostrar o que está no nosso coração. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa é tão pacienciosa, é uma pessoa tão quieta, né? Uma pessoa tão tranquila, ou o linguajar nosso aqui, é uma pessoa de boa, né? Que significa, é uma pessoa zen, né? É uma pessoa que não discute. Pisa no pé dela para ver se ela vai ser isso mesmo. Coloca aquela pessoa na aprovação se realmente essa pessoa vai ser isso mesmo. Porque a perseguição, a tribulação e a provação vai mostrar o que está no nosso interior. E aí vai mostrar se realmente nós somos autênticos na nossa fé. Então, para caminhar nesse destino pascal e esse mistério pascal, a gente precisa passar por desafios para purificar e tirar todos os tipos de realidades que nós temos, que o pecado muitas vezes nos oprime, fazendo-nos libertar disso, tendo claro quem é o Senhor das nossas vidas. E aí a gente vai entrar de que quando nós estamos passando por perseguição, significa que o reino de Deus está muito perto de nós. E aí está nos preparando para acolher aquilo que nós viveremos lá na pátria celeste. Outro detalhe, que derramar sangue, se martirizar por causa de Cristo, nós teremos a oportunidade de demonstrar para o mundo e para o próprio Deus o testemunho da nossa fé. E assim, então, acreditar, ter fé, é um dom que Deus nos dá. Na carta aos Hebreus diz que a fé começa pelo ouvido. Por isso a gente tem que proclamar. Para nós que somos sacerdotes, nós temos uma graça de toda vez que a gente vai rezar por um doente, se ele está em coma, a gente proclama o Evangelho, a gente faz a oração do Creio e do Pai Nosso, depois faz a unção. Aquela pessoa, mesmo que parece que ela não está consciente para acompanhar aquela oração, aquele sacramento, mas o inconsciente da pessoa está gravando. Então, naquela realidade, a pessoa vai ter uma graça, porque ela está recebendo pelo ouvido, e aquilo vai dar fruto. Nós estamos indo direto à inteligência da pessoa. Assim, quem tem fé tem que buscar viver a sua missão. E aí aquela história, né? Quem tem fé mostra obras. Se a gente não mostrar as obras, não adianta. Então, e eu vejo muita gente reclamar disso. Ai, padre, eu não fui na missa porque eu não estava com vontade. Vai sem vontade. Se a gente for fazer tudo porque a gente tem vontade, a gente não vai fazer nada. A gente vai ficar na cama prostrado, não vai levantar, não vai fazer nada. Muitas vezes tem coisas que a gente faz porque a gente está se esforçando por fora aquilo que a aridez e o deserto não permite dentro de nós.
E a gente se esforça. E conforme você vai se esforçando, você vai alcançando. A mesma coisa aprender o rosário e o terço. Ai, padre, eu começo a rezar, começa a abrição de boca, começa aquela preguiça, me dá um sono. Insista. Mesmo sem vontade, faça-o. Porque quantas vezes eu, como padre, acordar de manhã, a missa que eu celebro sempre é 6 horas da manhã. Eu me levanto de uma situação difícil. Na hora que eu coloco a minha túnica, na hora que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu não sei o que acontece. Mas uma coisa eu posso dizer, é bem espiritual. Depois que eu termino a missa, sou outra pessoa. Então, se a gente ficar nessa montanha de desejos mal resolvidos e não transpor essa montanha, a gente não vai alcançar o que a gente deseja. Então, todo o dom da fé implica missão. E a gente precisa ir para frente, com um estilo, com método. E aqui a gente vai entrar que para seguir o Senhor, a gente não pode ter estratégias terrenas para tudo que a gente vai fazer. Um pouquinho de planejamento, sim. Mas viver o planejamento que Deus tem para nós. Quantas coisas eu, no papel, organizei de um ano para o outro. Chega lá, o Senhor falou, não quero nada disso. Vai mudar isso aqui, tira isso aqui que eu não gostei, isso aqui não é o que eu quero, é isso aqui que eu quero. E eu falo, meu Deus, mas como assim? Nossa, bagunçou tudo. Aí dizia a Madre Teresa, mas é nessa baguncinha que Deus gosta. Isso não estou dizendo para quem é desorganizado uma desculpa para não buscar nada na vida. Não estou dizendo isso, não. Só estou dizendo que a gente não pode planejar demais. A gente tem que deixar a oportunidade do Espírito nos mover e a gente se abandonar nas mãos dele. Segundo a realidade, a gente, nessa situação das pessoas nos caluniarem, das pessoas fazerem grandes situações, o Senhor quer de nós, quieto. Não fica murmurando, não, porque estão falando de você. Não fica reclamando porque as coisas não estão do seu jeito. Não se prepare. Deixe que Deus prepare a sua defesa. É aquela imagem dos tropeiros no meio do caminho, né? Tira as suas tralhas, as suas realidades e deixa Deus conduzir. E você vai ver como que vai ser fácil para você encontrar a resposta que você necessita. Terceira situação, o poder de Deus é maior que o nosso poder. Ele sabe o que está no coração de cada um, e ele consegue atingir cada um de forma personalizada. Então aqui entra a dimensão da gente permitir olhar com os olhos de Deus. Se você permitisse olhar com os olhos de Deus, não um olhar pecaminoso, de julgamento, sexuais, ou até mesmo em relação a definir pessoas a partir dos seus preconceitos, você vai conseguir ajudar o outro a alcançar a salvação. E aí entra aquela coisa, a gente não vem preparado, a gente vai se preparando ao olhar, ao estar com o nosso próximo. Outra coisa que a gente precisa é confiar na providência de Deus. Que dificuldade a gente tem para confiar na providência de Deus? Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu estou te entregando isso. Mentira, não está entregando. Você está falando assim, Senhor, eu estou dando aqui para resolver daqui 30 segundos. 30 segundos o Senhor não respondeu, eu estou tomando de volta. E é o que a gente faz. A gente quer ir num santuário, fazer a novena, cumprir as 9 novenas. Já está na porta da igreja lá o que você está esperando, ou no seu celular, na hora que você olhar. As coisas não são assim. Tem muita coisa que a gente pede que é uma desgraça para a nossa vida. E tem coisa que a gente acha que aquilo vai dar certo e não vai dar. Quanta gente pediu, Senhor, me manda o meu José. E aí vem o José que você não quer. E aí muitas situações, eu quero montar essa empresa. Talvez não é essa a empresa que você precisa. Então a gente tem que falar assim, Senhor, eu não me pertenço mais, faça de mim o que quiseres e mande o que quiseres. Porque sei que é o que é melhor para mim. Se tiver que passar, passarei. Mas me ajuda, Senhor, a carregar essa cruz de cada dia. E por último, o distintivo de um mártir, de um cristão, é a perseverança. Se você persevera na tua caminhada, você encontra. E aí você vai conseguir, como Daniel, olhar para a cara do rei Baltazar, os Baltazares da vida, e dizer, quem é o Senhor da tua vida? E aí o Mana, Tecel, Parsim, você vai perceber que vai acontecer na vida do outro. Gente, nem sempre desafios e sofrimentos significa que Deus nos abandonou. Significa que ali Ele está nos preparando para algo que é muito maior. Então, precisamos aceitar, abraçando a cruz de cada dia. E cada vez que eu abraço a cruz de cada dia, eu estou dizendo para Deus, eu estou contigo. E aí a gente tem que terminar dizendo assim, completa em mim aquilo que faltou à sua cruz. Não no sentido que a redenção que Deus deixou para nós não é completa, mas no sentido de que a salvação já foi dada, mas ela precisa cada vez mais tomar conta dos nossos desejos e da nossa vontade. Por isso, completa em mim que faltou a sua cruz. Então, a frase última do Evangelho de hoje precisa ser
a nossa coragem e a nossa vontade de caminhar com Deus. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Repitam todos. Permanecendo firme que ireis ganhar a vida. E assim, com certeza, nós alcançaremos a graça de permanecer na eternidade com o Senhor, buscando aqui na terra este céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.